E hoje a conversa é sobre operações policiais e principalmente a chacina do Jacarezinho, que completa um mês agora no domingo, no dia 6 de junho. Foi a operação policial mais letal da história do Rio de Janeiro. Foram 28 mortos, dos quais 27 moradores da comunidade e um policial, além de 7 pessoas presas, incontáveis marcas em ruas, vielas, salas, quartos e principalmente, é claro, na vida dos moradores. Bom, as operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro estão proibidas pelo STF, o Supremo Tribunal Federal, desde junho de 2020, veja só. E também enquanto durar essa pandemia da Covid-19, só sendo autorizadas em situações excepcionais. Mesmo assim, segundo a rede de observatórios de segurança, o número dessas operações aumentou em 51% no Rio de Janeiro nos 4 primeiros meses deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Foram 351 ações em 4 meses. O número de mortes durante essas operações também cresceu. 95 no primeiro trimestre de 2021 contra 75 no mesmo período de 2020. Essa operação do Jacarezinho, vou retomar aqui um pouquinho para vocês, ela supostamente tinha o objetivo de combater o aliciamento de crianças e adolescentes para ações criminosas. Mas esse motivo ele foi retirado do relatório da própria Polícia Civil dias depois da chacina. E no começo a narrativa oficial para tantas mortes foi essa de sempre, que é o confronto. Mas daí surgiram relatos, fotos, vídeos, denúncias dos moradores, bem como a apresentação de organizações da sociedade civil na favela. Isso tudo foi trazendo à tona as inconsistências dessa versão oficial de que houve um confronto. Olha só, na última quinta-feira, inclusive, uma reportagem do jornal Extra trouxe o relato de uma mulher que afirmou em depoimento ao Ministério Público ter visto seu marido ser abordado. Ele foi algemado, levado pelos policiais e horas depois ela encontrou o marido já sem vida no Hospital Municipal Souza Aguiar. A gente vai conversar sobre tudo isso hoje com a Daniela Fiitino, advogada, coordenadora da Justiça Global, que é uma organização não governamental que atua denunciando violações de direitos humanos, e também está com a gente a Aline Andrade, que é superintendente adjunta do Fundo Brasil de Direitos Humanos, o fundo que tem uma linha de apoio voltada a tornar mais efetivo e menos injusto esse sistema de justiça criminal no Brasil. Eu acho que eu estou só com a Aline por enquanto, é isso? A Daniela já está conectada também. As duas já estão por aqui. Aline e Daniela, sejam bem-vindas. Um prazer recebê-las. Boa tarde para as duas. E eu quero começar com a Daniela, então, falando um pouquinho sobre a atuação da Justiça Global. É muito interessante porque o que tudo isso mostra é que essas informações que vêm da comunidade, dos moradores, da população, apontam como é importante esse controle social, de alguma forma, né? Na apuração de um caso como esse, que foi o da chacina ali de Jacarezinho. Eu queria que você falasse para a gente como é o trabalho da Justiça Global para apurar, para ajudar a esclarecer esse massacre que aconteceu, então, lá no Rio de Janeiro, nessa comunidade. Seja muito bem-vinda, Daniela. Muito obrigada, agradeço o espaço à TVT, também ao Fundo Brasil, né, que tem esse espaço aqui permanente de diálogo e de conversa por abrir essa oportunidade para a gente. Nós, na Justiça Global, nós atuamos de várias maneiras, né, tanto do ponto de vista da documentação dos episódios de violência policial, quanto do ponto de vista da incidência, tanto interna aqui no Brasil, em diversos organismos internos, quanto internacional, né? Esse caso do Jacarezinho, nós tivemos já um diálogo bastante robusto mesmo com o Alto Comissariado das Nações Unidas, fizemos já uma grande reunião, já nos reunimos com relatores das Nações Unidas também sobre esse caso, então acho que tem essas duas faces principais, né, que é a documentação e a incidência, para que a gente consiga respostas mais imediatas. A documentação é importante para que o que aconteceu não se perca, né? E isso, diversas organizações têm atuado, tanto no território, né, diversos coletivos e movimentos têm tido uma atuação muito forte de mobilização com relação a isso, quanto organizações como a Justiça Global, que atuam no apoio para que essa documentação, essa coleta se dê da melhor forma possível, né? De fato, o que houve no Jacarezinho é uma chacina com todas as letras, não há como dizer diferente disso.
E é isso, estamos agora completando um mês da chacina do Jacarezinho e um ano dessa decisão que foi mencionada, que é a decisão do ministro Edson Fachin, de suspensão, né, de operações policiais, exceto em casos de absoluta necessidade, excepcionalidade, desculpe. E o que a gente tem visto é que essa decisão tem se desidratado com o decorrer do tempo, né? Ela teve uma fase de cumprimento, relativo cumprimento, uma fase de descumprimento e agora chegamos a uma fase de absoluto desrespeito dessa decisão, com declarações verdadeiramente odiosas das autoridades públicas que tentam equivaler, desidratar mesmo a decisão, dizendo que a situação da segurança pública no Rio de Janeiro, ela é em si uma situação excepcional. A própria operação que resultou na chacina se chamava Exceptis, né, que é a nossa vista, né, a toda vista, uma clara menção, né, uma clara ênfase de contrariedade à decisão do Supremo Tribunal Federal a utilizar justamente a palavra exceção para embasar a chacina policial mais letal da história do estado do Rio de Janeiro. Isso tudo são coisas que são muito graves, né? Vivemos um momento de absoluta gravidade, talvez nunca antes verificável na história tão letal do Rio de Janeiro, né? Então, e o que a gente viu no Jacarezinho, nesse um mês aí passado a chacina, muita mobilização da sociedade civil, muita luta para que esse episódio tenha um desdobramento diferente do que vimos, por exemplo, na chacina do Falé, que aconteceu no início de 2019 e que foi outro episódio de extrema brutalidade, de execução sumária, que foi arquivado, ou que está em vias de ser arquivado, sem nenhuma responsabilização. Daniela, como funciona essa ponte? A Justiça Global, inclusive, faz essa ponte nessa coleta de documentação do que foi a chacina, porque eu imagino que a gente só soube de tudo que aconteceu a partir dos depoimentos, né, desses moradores, dessa comunidade que foi afetada, e também imagino que muita gente tem medo, inclusive, de expor tudo isso, né, porque está ali dentro. Então, vocês fazem essa ponte também? Vocês vão até a comunidade para fazer essa coleta? Como que funciona isso? Isso funciona de formas diferentes em situações diferentes, né? Assim, com a pandemia é um complicador de contato, né? Tem sido um complicador de contato para tudo e para os desdobramentos relativos à chacina também, né? A gente tem tido aproximações muito cuidadosas, né? Tentando ser muito cuidadosos com as famílias e, enfim, contando com um apoio sempre muito próximo de pessoas e coletivos que militam e moram no Jacarezinho, que tem um trabalho de longo prazo no Jacarezinho. Então, assim, é um trabalho muito feito de forma bastante pensada no tempo, né? Não dá para a gente também acessar as famílias de forma descuidada e de forma a causar revitimização, né? Que é fazer com que essas pessoas vivam novamente os momentos mais horríveis das suas vidas de forma repetida para fins de relato, né? A gente tem acompanhado a construção de missões que vão acontecer, né? Missão do Conselho Nacional de Direitos Humanos, acompanhado missão, enfim, outras agendas das Nações Unidas também com relação a esse episódio. E a ideia é que a gente tente condensar ao máximo esses acessos para não gerar, de fato, uma revitimização dessas pessoas. Outra preocupação também é com a sensibilidade dos dados, né? Tem muita coisa saindo de forma, talvez, preocupante mesmo, expondo as famílias e expondo vídeos de audiência de custódia, enfim, coisas que são preocupantes também para a gente gerar o mínimo de segurança, né? Isso também é uma perspectiva que embasa as nossas estratégias de proteção, né? A gente precisa... há casos em que a gente precisa comunicar menos, né? Orientar mais e comunicar menos, fazer uma incidência mais planejada mesmo com as pessoas envolvidas. Então é
nessa diversidade de estratégias que a gente tem tentado atuar nesse caso, que é, enfim, um caso de muita visibilidade, mas ao mesmo tempo de muita vulnerabilidade para as pessoas que estão envolvidas. Claro. Deixa eu trazer a Aline aqui para a conversa. Boa tarde, Aline. Aline, conta pra gente, explica pra gente essa linha de apoio do Fundo Brasil às organizações que atuam nessas pautas de justiça criminal, como é o caso da própria Justiça Global, representada aqui pela Daniela. Conta pra gente. Oi, Aline. Olá, tudo bem? Boa tarde a todas e a todos. Bom, a linha de justiça criminal do Fundo Brasil tem como objetivo o enfrentamento ao encarceramento em massa no Brasil, suas implicações e consequências. Então, a gente pensa sobre o uso, né, excessivo de prisões provisórias, a tortura e as demais violações de direitos humanos no cárcere, mas a gente, obviamente, trabalha com organizações que olham também para o sistema de segurança pública para entender como esse sistema de segurança pública acaba criando um encarceramento em massa e prisões injustas, né? E acaba também sendo aí um agente, né? Como o Estado acaba sendo um agente de tortura e de violação de direitos humanos através tanto do sistema de segurança pública como do sistema de justiça. A gente olha muito também nessa linha para o enfrentamento do racismo estrutural, que causa prisões desnecessárias e injustas no país. Então, a gente está pensando as prisões brasileiras, mas pensando o fenômeno complexo que leva ao encarceramento que a gente conhece hoje, né? No fim de 2020, nós tivemos um edital de direitos humanos e justiça criminal, e aí nós selecionamos 15 novas organizações para apoiar projetos, com organizações voltadas à promoção dos direitos humanos das pessoas egressas do sistema prisional e organizações que combatem o encarceramento em massa e as prisões provisórias, como a gente falou. A Justiça Global, que está aqui hoje, que é uma organização, enfim, nacionalmente conhecida e com um apoio, né, e com uma atuação extremamente combativa no Rio de Janeiro, mas no Brasil como um todo, está no projeto Encarceramento em Massa, Tortura e Racismo no Sistema de Justiça Criminal, enfrentando violações e fortalecendo resistências, e é uma das organizações que a gente tem aí como referência no campo, no combate às arbitrariedades. Só completando, Aline, o Fundo Brasil, inclusive, sempre traz aqui para a gente essa necessidade de que as pessoas que acreditam que é preciso combater essas injustiças apoiem também a sociedade civil, né, que atua nesse combate. E daí, nesse sentido, por que é importante apoiar o Fundo Brasil, inclusive? Bom, queria agradecer por essa pergunta. Né, o Fundo Brasil se pauta por demandas urgentes do campo de direitos humanos. Né? E nesse sentido a gente tem centrado esforços, né, para captar recursos para várias áreas. Né? Nós temos campanhas diferentes ao longo do ano, né? Então o dinheiro, né, que a gente recebe, as doações que a gente recebe e os financiamentos que a gente coloca no campo para fortalecer o Estado Democrático de Direito, mas também para apoiar, né, nas causas mais urgentes da população brasileira. Nesse momento, a gente está trabalhando com uma campanha destinada à Coalizão Negra por Direitos, né? A Coalizão Negra por Direitos está à frente, junto com outras organizações, como a Anistia Internacional, a Oxfam, o próprio Fundo Brasil, o Fundo Baobá, para combater a fome, né, e apoiar o auxílio emergencial, e essa campanha reúne centenas de organizações da sociedade civil. Mas, paralelamente a esse esforço que está voltado para a Covid, o Fundo Brasil mantém um esforço contínuo de captar recursos para diversas causas, inclusive aquelas que são menos compreendidas pela sociedade brasileira, como o encarceramento em massa, a violência e letalidade policial, como violação de direitos humanos. Então, a gente sabe que esse nível de encarceramento não torna a sociedade mais segura, muito pelo contrário, né? A gente está ceifando vidas, a gente está impondo penas para familiares, a gente está apostando na não recuperação, né, de outros
de outras pessoas, né? Então, quando a gente viola, tortura, a gente está ali desrespeitando a dignidade dos seres humanos como um todo, e a nossa dignidade também é desrespeitada como se desrespeita a dignidade do preso. Então, acho que o papel do Fundo Brasil é trazer esse debate, e o apoio das pessoas nos ajuda a fortalecer a sociedade civil, inclusive para essas causas menos compreendidas, e também traduzir esse debate para compreensível. Então, a gente pede para quem quiser apoiar, para entrar no nosso site, fundobrasil.org.br. Todo apoio é mais que necessário, e lá a gente também tem uma série de pautas sobre direitos humanos que podem informar a sociedade. A gente vai deixar o site aqui, fundobrasil.org.br. E só para finalizar, Daniela, a gente tem poucos minutinhos agora, mas eu queria ouvir de você, como que a sociedade pode enfrentar, inclusive, essas ações violentas por parte da polícia? Porque se até o STF tem uma decisão que não permite a realização dessas ações, isso acontece, há uma forma de enfrentar isso enquanto sociedade? Olha, essa é uma grande questão, né? E acho que na verdade, é uma pergunta que atravessa a nossa própria história democrática, né? Ou da nossa democracia inconclusa, né? Assim, nós temos, enquanto sociedade brasileira, uma série de chagas mesmo do nosso passado, né? O passado que não passa, que se espelham, né, tanto do legado da própria ditadura militar, quanto em legados anteriores perversos da escravidão, enfim, né, de tudo o que foi e o que tem sido esse sistema, essa política de genocídio do povo negro que estrutura a conformação social do Estado brasileiro e a atuação do seu braço armado, que são as polícias militarizadas, e que a gente precisa, de fato, criar um ambiente institucional de reformulação das polícias no Brasil. Isso não vai haver, não tem como ter uma resposta que fuja a esse problema estrutural do estaleiro, que tem a ver com as suas dívidas históricas, com as dívidas históricas com o seu povo, e em especial com o povo negro. Isso é patente na atuação das polícias. E aí a gente, claro, né, temos diversas pequenas missões dentro dessa missão maior, que é a missão de reestruturação do aparato policial brasileiro. Nós temos uma missão de fato, constituir um controle externo da atividade policial, que ele hoje, no estado do Rio de Janeiro, ele não existe de fato. A gente tem estruturas discursivas que afirmam a existência desse controle por parte do Ministério Público, mas que, na verdade, isso não acontece, isso não existe. Sem controle externo da polícia, a gente não consegue ter avanços. Sem a gente discutir como é que são feitas as hierarquias dentro da polícia, como é feita a questão da militarização, o que isso implica para a própria polícia civil e não só apenas para a própria polícia, para a polícia militar, né? A gente está falando aqui do Jacarezinho, de uma operação que foi feita pela polícia civil. O que significa não termos perícias autônomas, né? A gente tem um órgão que é o executor da chacina, que é a Polícia Civil, que é vinculado a ele é a estrutura do IML, a estrutura pericial, e também o mesmo órgão declara sigilo sobre as suas investigações, sobre, né, todo o procedimento que tem sido colocado ao redor da chacina por um período de 5 anos. Então, assim, a gente tem um órgão que controla de uma forma o que é feito pela polícia e a maneira como ele é investigado, e o próprio controle social com relação ao que a polícia faz, que é nesses moldes que estão sendo colocados, de fato é impossível a gente ter qualquer similitude de um Estado democrático se as nossas polícias vão atuar dessa forma. A gente tem investido e temos apoiado, feito parte, construído a DPF 635 como um lugar de possíveis respostas para esse desenho institucional. A gente ainda acredita que é possível, tivemos um voto bastante contundente do ministro Fachin e agora está no pedido de vistas, né, do Alexandre de Moraes. Então a gente tem muita, na verdade, aposta mesmo de que o Supremo Tribunal Federal possa iniciar um processo de resposta a uma dívida histórica tão profunda que é essa que a gente está falando com relação ao desenho institucional e à atuação histórica das polícias no Rio de Janeiro e no Brasil.
Quem quiser conhecer mais sobre a justiça global, é só entrar em global.org.br, tem tudo ali também sobre a organização. Daniela, Aline, muito obrigada pela participação. Daniela, principalmente. Aline, obrigada por conta do Fundo Brasil ser nosso parceiro aqui, trazer sempre temas tão importantes para a discussão, viu? Um beijo grande para vocês duas, até uma próxima. Obrigada, pessoal.